Salve, salve, gurizadinha. Aguinha bem gelada. Como sempre, começando mais um vídeo aqui no YouTube. Lembrando que esse vídeo vai ficar disponível por 10 dias e depois ele vai lá para a comunidade. Que comunidade é essa, Augusto? Eu criei um espaço para a gente conversar, dialogar, crescer, melhorar, trocar experiência sobre hábitos saudáveis, sobre a medicina do estilo de vida. Dessa maneira, esses vídeos vão ser largados no YouTube e depois vão lá para esse espaço. Se tu está curtindo o conteúdo, tem alguns pontos de dor na tua vida que tu acha que vai ajudar tu conversar com a gente, então estamos disponível. Eu quero começar hoje com duas perguntas que elas são muito comuns no âmbito da medicina do estilo de vida. A primeira é: vai dizer que tu nunca começou uma mudança a todo vapor e lá pelas tantas parou no meio do caminho? Desistiu? E a segunda é: por que algumas pessoas conseguem? Por que algumas pessoas mudam de fato? Param de fumar, param de beber, passam a fazer atividade física, melhoram a dieta, perdem peso. Por que algumas conseguem e outras não? Um tema central aqui. A gente precisa repensar a recaída. O que é uma recaída? Na tentativa do processo longitudinal, ao longo do tempo, de mudar um hábito, uma recaída significa retomar o padrão antigo. E a recaída muitas vezes ela não é pontual. Ela pode ser um período também. E ela é caracterizada por extrema angústia existencial. Sensação de fracasso, de incompetência, de tudo botado fora. Mas tem um sentimento que pega muito, que é a culpa. A culpa por ter botado tudo fora. E o ponto central dessa aula é a gente repensar a recaída. Porque a partir do momento que a gente olha para ela com outros olhos, aumenta a chance de a gente retomar o nosso processo de cura ou de mudança, seja lá a conotação que tu estiver dando para o processo, mais rápido. Ou até mesmo de voltar a fazer de fato, porque algumas recaídas levam à desistência de mudança. Tamanho é o sofrimento. Mas então vamos começar. O que causa uma recaída? A gente vai começar falando sobre o funcionamento básico do cérebro humano, que apesar de ser a CPU mais desenvolvida do universo até onde a gente conhece, o cérebro só quer uma coisa, no fim das contas, que é a eficiência energética. O que significa isso? Que os nossos hábitos, tudo aquilo que a gente realiza, na maioria ou todos os dias, eles tendem a ficar automatizados de forma que eles são imperceptíveis.
Eu juro que eu fui olhar pra ver se a câmera tava ligada. Tá ligada? Eu fiquei pensando, será que eu tô falando sozinho? Voltando. Então, tudo que o nosso cérebro quer é eficiência energética. E como ele obtém isso? Tudo aquilo que a gente faz repetidas vezes, ele automatiza. De forma que a gente não precisa pensar para ir até o trabalho, ir até a escola, para escovar os dentes. Não é um esforço pensar. E agora eu te convido a dar um zoom na tua vida e perceber o teu dia como uma quantidade gigantesca de pequenas tarefas que tu não tá percebendo o que acontece. Tipo assim, escovar o dente, eu espero que seja automático de manhã e que quando vê tu já escovou. Não pensou naquilo. E essa eficiência energética faz com que a mudança de hábitos seja custosa. Teu cérebro vai pensar: opa, que negócio é esse? Agora era sofazinho. Sofazinho, Netflix. Que negócio é esse de academia? Teu cérebro não vai gostar daquilo ali. Para ele vai ser estranho. E logo depois da eficiência energética, a gente entra um pouco mais a fundo dentro do nosso cérebro para falar de um neurotransmissor que é a dopamina. A dopamina, ele é um neurotransmissor. O neurotransmissor significa que é uma substância química que fica no contato entre dois neurônios. O neurônio conversa com o outro através de neurotransmissores. É como se fosse uma moeda de troca de neurônios. Existem neurotransmissores excitatórios, inibitórios. A dopamina atua em vias de predição de recompensa. Quando eu estou pensando que eu vou obter uma recompensa, e o que é uma recompensa? Muitas vezes é aquilo que alivia uma angústia, um sofrimento, uma inquietação, uma ansiedade. Por exemplo, uma pessoa que bebe nos finais de semana, a dopamina dela sobe quando ela tá indo pro trabalho sexta de manhã, pensando no momento que o trabalho vai acabar e ela vai beber. Então a dopamina, ela é um neurotransmissor que favorece a gente ter uma predileção por recompensas rápidas em detrimento de um pensamento no longo prazo. Nós somos péssimos, e por nós eu digo nosso sistema nervoso. Ele é péssimo em programar uma recompensa de longo prazo. O curto prazo sempre vai ser mais extravagante, mais palatável, vai nos causar mais desejo, em detrimento de algo que a gente precise segurar o agora para ganhar depois. Então, se o nosso cérebro está sempre favorecendo o agora e dane-se o depois, isso explica muito as recaídas. Porque tu vai estar num momento do dia, ou que aconteceu alguma coisa, vai te deixar triste, e daí agora o teu sistema dopaminérgico vai querer voltar para aquele padrão. Porque é energeticamente mais barato e porque aquele padrão vai dar aquela saciedade. Ao invés de se manter na dieta, vou lá destroçar o que seja que eu costumava destroçar quando não fazia dieta. E tem um outro mecanismo de recaída que ele é mais relacionado à perpetuação da recaída do que à existência dela em si, que é um mecanismo psicológico do já que. Ah,
já que ontem eu já chutei o balde, agora já era. Que isso também tem um viés imediatista de desconsiderar todo o progresso que foi feito e no momento que uma onda emocional, porque emoções são ondas, no momento que uma onda emocional bate, a gente fica cego para tudo que estava sendo feito. E no momento que o primeiro indício de recaída aconteceu, abre-se a caixa de Pandora. E daí, já que ontem eu comi mal, hoje eu vou encher a cara. Já que. Então, esses três mecanismos, o de eficiência energética, a via dopaminérgica, como ela é moldada, como ela evoluiu ao longo da história humana, e o mecanismo psicológico do Jaqui, eles fazem a causa. Mas e se eu te disser que existem alguns obstáculos, além de causas? Agora a gente está falando quais são os nossos obstáculos para manter e sustentar mudanças ao longo do tempo. Por favor, presta atenção. Ó, aqui é importante. A mudança, ela é um processo no tempo. E o que é valoroso, além muito mais do que a instauração, é óbvio que tu instaurar, tu dar o primeiro passo, é o que mais exige coragem. Tu pula, tu vai, tu começa. Mas daí tu te colocou num lugar que ele é desconfortável. E como se manter no desconforto? Aí é que estão esses obstáculos. Porque o que era confortável para ti tinha motivo para ser. Ele era confortável porque o teu ambiente externo favorecia aquele comportamento. O clássico aqui do ambiente externo é quando uma pessoa mora com outras pessoas que têm hábitos que... Foi mal, gurizada? Uma pessoa que está querendo melhorar os hábitos mora com outras que têm hábitos que são dissonantes. A gente nunca aqui fala de certo ou errado, jamais. São dissonantes. Eu quero começar a dormir mais cedo e a galera dorme tarde. Eu quero parar de beber e tá sempre todo mundo bebendo. Eu quero parar de fumar e tá sempre todo mundo fumando. Eu quero acordar cedo, mas tem música até tarde. Daí eu não consigo dormir cedo. Eu quero comer melhor, mas na geladeira não tem espaço, ou tem crítica. Pior ainda, tem crítica. Ah, agora tu vai ficar natureba. Então o ambiente externo onde tu vive, as pessoas ao redor, elas têm um caráter proeminente na tomada de decisão. O ambiente ele é eterno. A motivação, a gente precisa ver ela como uma chama. Na verdade, a disciplina é uma chama. A disciplina ela é uma chamazinha, que ela está intimamente ligada à motivação. Mas a motivação, que é o motivo, ele precede a disciplina. Porque sem motivo para agir, sem motivo para ação, a disciplina perde o sentido. Então a disciplina é a chama e o ambiente é eterno. Então se o ambiente não muda, o comportamento não muda. Então um convite para reflexão. Qual é o ambiente ao qual tu está submetendo o teu cérebro? Porque além dos motivadores externos, existem os motivadores internos, que vêm de ti, emanam de ti. O motivador interno
está totalmente relacionado aos nossos valores, porque nós despertamos para uma vida em consonância com os nossos valores a partir do momento que a gente quer cuidar da gente. A gente quer caminhar rumo aos nossos valores e não mais ser influenciado por um pensamento comum que seja dissonante. A gente está criando coragem de dizer, não, eu quero ser eu mesmo. Eu quero cuidar de mim, eu quero comer melhor. Eu quero parar com isso que está me fazendo mal. Então essa motivação interna, ela está intimamente ligada à reflexão de quem nós somos intimamente. E isso é uma tarefa que é de responsabilidade nossa, por um individual. Refletir e entender o que é importante para nós na vida, o que a gente quer cultivar, o que a gente quer deixar de legado. Sabendo disso, a gente age. Então, os obstáculos internos, eles estão totalmente ligados também, junto com os externos, às recaídas. Porque no momento de falta de clareza, a gente perde o sentido naquilo tudo e recai. E tem determinantes que são fisiológicos, que vão precipitar recaídas. Quem dorme mal tem uma capacidade decisória muito alterada. Dormir mal significa não diferenciar tão bem eventos positivos de negativos. Dormir mal significa que haverá um estreitamento entre o positivo e o negativo da vida, de forma a ficar mais ou menos tudo misturado. Ou seja, tu pode estar fazendo um hábito muito bom, muito positivo na tua vida. Se tu dormiu mal, tu não vai entender ele como tão positivo. Tu vai chegar mais, tipo, tô cansado mesmo. E a mesma coisa vale para um negativo. Tu pode estar bebendo demais. Consequentemente, tu tá dormindo mal. E esses dois hábitos, eles minimizam o malefício do álcool na percepção do estrago. Então, os obstáculos fisiológicos para a recaída, eles são a própria medicina do estilo de vida. Dormir mal, comer mal, ingerir tóxicos, consumir muita rede social, falta de atividade física, tudo isso leva a decisões que são menos controladas pelo nosso córtex pré-frontal, que é a região do cérebro que toma a decisão racional. Tá bem? A gente está falando em recaída, a gente entendeu o que causa a recaída, quais são os obstáculos, mas e aí? Tipo, como eu supero uma recaída? E essa é uma resposta difícil. Sabe como que ela começa? Ela começa com repensar o que significa uma recaída e entender que só tem recaída quem tá tentando. E dar o melhor que a gente tem com as ferramentas que a gente tem é muito valoroso, mas muito. E todo progresso, por menor que seja, ele deve ser valorizado. Eu devo parar, refletir e pensar, nem que seja 1% eu melhorei. Porque a consistência de 1 em 1%
ela passa desapercebida no dia a dia. Então, assim, a gente tem que entender que um hábito, ele é formado por antecedente a o hábito e a consequência. Quando a gente pensa numa recaída, qual foi o antecedente? A recaída foi o comportamento. Vamos lá. Voltei a fumar. Pá, peguei o cigarro, voltei a fumar. Qual foi o antecedente? Onde eu estava, com quem eu estava, que emoção eu tinha, o que aconteceu no dia, o que aconteceu na semana. Escreve, escreve, escreve. Se não escrever, não vai dar. Porque quando a gente escreve, a gente visualiza de uma forma ampla. O antecedente, ele guarda uma chave para o hábito muito importante. Então pensa tudo. Pensa que tu é o Sherlock Holmes daquele hábito ali, de pegar o cigarro. O hábito significa pegar o cigarro depois de um mês e tragar. O que aconteceu em tudo? Detalhe, 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 detalhe. E qual foi a consequência? O que tu obteve com aquela tragada? Muito provavelmente vai ser um alívio de alguma coisa. O que tu estava querendo aliviar? Isso é a chave para entender comportamento. Antecedente, hábito, consequência. E tem um sentimento aqui que ele pega muito e que ele derruba todos nós. É óbvio, tem vários. Raiva, frustração, medo. Mas tem um que se destaca nesse cenário, que é a culpa. A gente fica muito culpado. Muito culpado. A gente fica envergonhado. Porque a gente estava tentando e a gente não valoriza o que a gente estava tentando, mas a gente hipervaloriza quando deu errado. E aí a casa caiu, o mundo caiu. E a gente precisa racionalizar para entender que a recaída ela vai ser um motivo para aprendizado, que é algo positivo, aprender. Eu pego tudo que eu tinha sobre aquilo, que era um plano de ação, meu plano de ação para não fumar, tudo que eu tinha, todo o esforço mental, e ele fracassou. Isso gera culpa. Isso gera muita culpa. E se depois, se logo imediatamente eu parar tudo e for escrever o que eu aprendi com isso, o que no meu plano estava errado, o que eu senti que não me permitiu que eu me mantivesse abstinente, isso faz com que aquele sentimento ruim ele se construa na forma de aprendizado. E isso é valioso demais no longo prazo para manutenção de hábitos saudáveis. A gente pega o que causou. A gente olha para o ambiente, para o antecedente, e a gente traça um plano baseado nisso. E tem um último conceito que eu quero dizer aqui hoje, que é sobre autoeficácia. No momento que a gente está eficácia, eficaz, o eu eficaz. No momento que a gente está implementando uma mudança, seja em qualquer pilar da medicina do estilo de vida,
a gente começa a perceber que aquilo tá gerando frutos e a gente começa a se sentir bem. Se a gente come melhor, a gente dorme melhor. Se a gente dorme melhor, a gente vai mais na academia. Se a gente vai mais na academia, a nossa autoestima aumenta. Se a nossa autoestima aumenta, a gente conversa melhor com as pessoas, a gente está mais disposto, a gente é uma versão melhor de nós mesmos. E essa autoeficácia, ela é uma joia. É uma joia inestimável. Porque isso é tudo que a gente quer. A gente quer se sentir bem com a gente mesmo. E no momento que a gente tem uma recaída, é muito fácil dessa joia se perder. Justamente por aquele borrão. A gente esquece de todo o processo que a gente está vivendo. E só foca no que merda. Fracassei. E bloqueia. Então, a mentalidade de enxergar a recaída como aprendizado, ela é difícil para todo mundo. Eu tô aqui falando isso, eu já desisti várias vezes. Isso é humano. A gente não tá querendo fugir de nada. A gente tá querendo olhar de fora. Porque olhando de fora, a gente cria um estado de desfusão cognitiva. Eu não sou meus pensamentos. E ao desfusionar cognitivamente, eu posso deixar a onda emocional passar e me reerguer da recaída mais rápido. A recaída é sobre o tempo que tu fica no chão. Tu pode cair e não te levantar mais. Tu pode cair e levar 1 mês. Tu pode cair e levar 10 dias. Tu pode cair, tirar a sujeira do joelho e seguir andando. E vai depender do tamanho do baque da recaída. Mas a grande questão é, isso aqui é um jogo do longo prazo. Todo mundo tá caindo o tempo todo. Todo mundo, 100% das pessoas. Agora, é importante traçar o plano para se levantar. Qual é o teu plano? Feitoria gurizada, mais uma aulinha. A gente se vê na próxima.